Olá! O relatório de hoje é sobre filtros ativos. Eu tenho uma dupla e é o seu Pérez. Mas afinal, o que é filtro ativo? Basicamente são aqueles que possuem fontes controladas ou elementos ativos, como amplificadores operacionais, que seriam um POP, transistores ou tubos de vácuo. Através de um circuito eletrônico, um filtro possibilita a modelagem de uma função de transferência, que altera o sinal de entrada e fornece um sinal de saída de acordo com o projeto. A configuração de um filtro eletrônico é geralmente seletiva, e o critério de seleção é a frequência de sinal de entrada. Sendo assim, dependendo do tipo de circuito, sendo ele em série ou paralelo, o filtro permitirá a passagem de certos sinais e bloqueará a passagem dos demais, o que se enquadra no que conhecemos como circuito ceifador. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a tipologia Sankey, que é um filtro eletrônico usado para implementar a segunda ordem de filtros ativos, que é particularmente valorizado pela sua simplicidade, e o circuito possui um passa-baixa ou um passa-alta de dois polos, usando duas resistências, dois capacitores e um amplificador. Como podem ver na imagem, utilizamos um filtro Sankey genérico para mostrar como funciona o circuito dele. Filtro passa-baixo. Mas o que é o filtro passa-baixo? Ele basicamente permite a passagem das frequências mais baixas e atenua ou suprime as frequências mais altas, que seriam a frequência de corte. O próprio nome já diz, né? Passa baixa permite a passagem de baixas frequências. Para montar um circuito passa-baixa, utilizamos dois resistores em série na entrada, um capacitor aterrado, além de um capacitor fazendo ligação dos dois resistores em série com a saída. Ou seja, basicamente no passa-baixa, o sinal de entrada entra no resistor. Aqui nós podemos ver a função de transferência do circuito no passa-baixo. Já o passa-alta ele tem um efeito oposto ao passa-baixa, como o nome mesmo diz. Esse tipo de filtro atenua as frequências baixas e permite que as altas frequências passem. Eles podem amplificar os sinais se eles tiverem um amplificador operacional especialmente disposto para esse fim. Para montar um circuito passa-alta, teremos dois capacitores em série na entrada, um resistor aterrado, além de um resistor fazendo ligação de associação em série dos capacitores para a saída. Basicamente, a diferença entre eles é que no passa-alta o sinal de entrada entra no capacitor e no passa-baixa, como já foi dito, o sinal de entrada entra no resistor. Isso em relação à montagem. Em relação a sinais, é que no passa-alta ele passa altas frequências e no passa-baixa ele passa baixas frequências, atenuando o oposto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dataxis T1082. É como se fosse dois CIs interligados em uma POP só, o qual se divide basicamente em dois pinos de alimentação, no caso 4 e 8, quatro pinos de sinal, sendo dois positivos, 3 e 5, e dois negativos, 2 e 6. E por fim, dois pinos de saída, que no caso seria o nosso Vout, o pino 1 e 7. Aqui nós mostramos os cálculos utilizados para achar a resistência e os capacitores no nosso circuito. Aqui nós mostramos os materiais utilizados. Basicamente foi preciso um gerador de função, um osciloscópio, um multímetro, 8 resistores em série de 9,98 kΩ, 2 resistores de 26,86 kΩ, um resistor de 67 ohms, um resistor de 221 ohms, um resistor de 219 ohms, um ampop TL082, sendo que este poderia ser modificado. Ao invés de utilizarmos um ampop TL082, nós poderíamos ter utilizado dois ampops do TL081. Mas, para simplificar o experimento e deixar visivelmente mais bonito, adotamos o TL082. Além disso, utilizamos protoboard e jumps. Olá, esta prática é filtros ativos passa baixa e passa alta. Esta prática tem como objetivo a montagem e verificação da funcionalidade de filtros analógicos. Este experimento será analisado
a partir das funções de transferência, o comportamento de circuitos no domínio da frequência. Os filtros eletrônicos constituem uma das aplicações mais comuns da eletrônica, sendo amplamente utilizados na aquisição e processamento de sinais de áudio e vídeo, em sistema de alimentação, sistema biomédico, telecomunicações, controle e instrumentação em geral. Possuem vasto e diversificado repertório de aplicações em praticamente todos os setores da eletrônica. O filtro eletrônico pode ser definido como uma malha seletiva de frequência. Representa uma classe de circuitos cujo ganho depende da frequência do sinal a eles aplicado. Essa característica permite que eles sejam utilizados para selecionar determinada faixa de frequência ou para eliminar sinais indesejáveis, ditos como ruído. A quantidade de atenuação para cada frequência depende do tipo de filtro e é determinada pela função de transferência do filtro correspondente. Uma das maneiras possíveis de caracterizar um sistema é pela sua resposta em frequência, que é a resposta de regime permanente para excitação senoidal, quando a frequência varia de zero a infinito. A resposta em frequência de um filtro é determinada pela sua função de transferência, caracterizada pela faixa de passagem, frequência de corte, ganho e fator de qualidade. Bom, gente, esse é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos.